Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara, para você que não me conhece ainda. E hoje o meu assunto aqui com vocês, por que que o narcisista ele quer tanto provocar a vítima? Por que que o narcisista quer provocar reações negativas nas vítimas, tá bom? Mas antes disso, eu peço a vocês não se esqueçam de curtirem o vídeo se vocês gostarem, é claro. Deixem seus comentários, se inscrevam no canal, acione aí o sininho para que vocês possam receber os próximos vídeos, porque é assim que a gente faz o canal crescer. É assim que a gente consegue divulgar sobre esse assunto de transtorno de personalidade. Tá bom, gente? Colabora! Então, gente, hoje eu quero falar aqui sobre esse assunto com vocês. Toda pessoa que já passou por um relacionamento abusivo, já conviveu com um narcisista, né? Um narcisista perverso, com um psicopata. E a gente sabe muito bem que a finalidade deles é estar sempre provocando as suas vítimas, sempre fazendo com que a sua vítima tenha reações negativas, está sempre provocando e quer ver a reação da vítima para que ele possa culpar aquela vítima. Então, gente, todo narcisista, ele tem um ego inflado, ele tem um ego no qual é tão assim, tão centrado nele, que ele não consegue enxergar as outras pessoas como sendo pessoas também. Então, eles veem as outras pessoas como se fosse algo, objeto, alguma coisa que ele possa tirar proveito para ele preencher aquilo que está lhe faltando, né? Até para ele ter o próprio controle das emoções dele, ele precisa de alguém. É como se ele olhasse para nós e observasse e dissesse: eu preciso daquele objeto ali para poder botar algo para funcionar dentro de mim. Ele precisa de um combustível. É exatamente como se fosse um carro. O combustível dele para a sobrevivência somos nós, seres humanos. Mas por quê? Porque, como eu falei, por eles terem esse ego muito inflado e eles se colocam como acima de todos, eles não enxergam o mundo é ele. Então, o que está à volta do narcisista são coisas, objetos que estão ali simplesmente para servi-lo, está em função dele. Então, as pessoas são comparadas exatamente como um objeto, né? Eu tenho uma bolsa, aquela bolsa é minha e eu vou, a hora que eu precisar, eu vou pegar aquela bolsa e vou usar porque é propriedade. Foi eu que comprei, foi eu que adquiri, então é minha até a hora que eu quiser. A hora que não me servir mais, eu vou simplesmente substituir por uma outra e vou descartar aquela bolsa de alguma forma, né? Seja dando para alguém ou desfazendo no sentido porque não tem condições de uso, mas de alguma forma eu não vou querer mais o uso daquela bolsa. Então, o narcisista, ele vê pessoas como objeto para o uso dele. Então, ele tem essa sensação o tempo todo que ele é uma pessoa, que ele é acima de todos. Ele criou um falso eu, uma falsa pessoa, né? Vou tentar falar assim para poder as pessoas entenderem bem. Ele criou um falso eu, uma falsa pessoa no qual se sente grandioso e acima de todos, acima até de Deus. Por isso ele precisa sempre manipular e precisa fazer mal a outras pessoas. Então, eles não têm essa emoção que nós temos, né? Eles não têm a conexão com o ser humano no sentido de troca, de empatia,
de compaixão, em sentir amor, eles não têm essa parte dessa emoção, de sentir isso pelo outro. Ou seja, eu não vou fazer isso porque eu estou fazendo mal àquela pessoa, ou aquela pessoa sofreu algo na vida que foi ruim, eu vou sofrer pelaquela pessoa, afinal eu tenho uma empatia, eu tenho uma compaixão, eu tenho dó pelaquela pessoa. E então eu tenho essa troca, né? Nós seres humanos normais, nós temos essa troca. É como se fosse mesmo, como se todos nós fizéssemos parte de uma única pessoa. Então a gente se conecta com outras pessoas e é por isso que a gente acaba se sentindo mal pela dor do outro, sentindo piedade, caridade, a gente sentir às vezes por errar com o outro, a gente sentir culpa, porque afinal de contas a gente pode ter feito algo que não foi bom ali para aquela pessoa, a gente, caramba, e venha se arrepender, pedir desculpa, mesmo que às vezes nem vá pedir desculpa, mas a pessoa no seu interior se arrependeu daquilo que fez. E o narcisista, o psicopata, eles não têm essa conexão, eles não conseguem. Por mais que às vezes, em determinado momento, você vai se pegar vendo aquele narcisista, aquela pessoa psicopata, né, que ou seja homem ou mulher, fazendo bondade e caridade. Então, quando você vê essa pessoa fazendo isso, é porque ali tem algum interesse para que ele venha se beneficiá-lo. Porque ele precisa fazer coisas para que as pessoas venham aceitá-lo, as pessoas venham validá-lo como um ser humano normal. Então, ele precisa se adaptar à sociedade e a ser aceita pela sociedade, e é por isso que ele copia. Então, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, mas isso não aflige em questão de emoção e de reconhecer. Então, ele sabe por quê. Se ele fizer isso, a reação da pessoa. Se ele fizer aquilo, ele pode ser pego, ele pode ser preso, ele pode ser punido. Então, ele precisa ou ela precisa forjar as suas máscaras em determinado ambiente e poder agir naquele ambiente de acordo com o que vai beneficiá-lo. Então, você pode pegar um narcisista perverso ou um psicopata praticando bem, sim. Mas esse bem que está sendo praticado, gente, não está vindo daqui de dentro. Não é algo por emoção e por ser uma pessoa exatamente boa. É porque ela sabe que precisa fazer aquilo, porque é assim que engana as pessoas através de atitudes de bondade. É assim que eles enganam a sociedade, porque a sociedade vai vê-lo como uma pessoa boa, né? Então, esse narcisista, ele tem esse falso eu. Dentro dele, ele não carrega emoções. Ele não tem emoções boas, né? São as emoções nobres, né? Então, eles não sentem isso. Só que dentro deles, na verdade, eles carregam um sentimento de ódio muito grande, de fraqueza, porque por eles não ter nada de bom dentro deles, só tem essa sensação ruim, por eles ter criado um personagem, né? Um eu falso, como se fosse um eu glorioso, poderoso, como se não dependesse de ninguém, como se tivesse acima do bem e do mal, como se tivesse acima de todos. No fundo, eles sabem que eles não são assim. Então, é por isso que eles sentem tanta raiva, tanto ódio e precisam de pessoas para validar essa imagem falsa que ele criou dele, né? Que é a imagem de poderoso, soberano acima de todos. Então, é por isso que ele acaba atacando as outras pessoas e provocando nas outras pessoas aquilo que ele sente. Por quê? Por ele sentir essa arrogância, esse ódio, essa raiva, ele no fundo sabe que aquilo é ruim, mas ele precisa validar que ele é melhor do que as outras pessoas. Então é aonde que ele procura as suas vítimas, procura as pessoas para provocar nas pessoas aquele mesmo ódio, aquela mesma fúria, frustração, para que ele possa validar aquilo e dizer: tá vendo? Aquela pessoa sente a mesma coisa que eu sinto, então
eu sou melhor do que ela. Então é por isso que eles ficam o tempo todo provocando as suas vítimas. Porque enquanto você está tranquila, ele está sempre criando alguma coisinha para provocar suas vítimas. Está sempre provocando, ele vai mentir, ele vai inventar algo, porque eles são entediados. Então eles precisam de coisas acontecendo e dessa validação. Então eles vão estar sempre provocando suas vítimas para que elas venham ter reações. Então, enquanto você está ali tentando conversar, negociar com o narcisista, com o psicopata, ele não adianta, que é como se você estivesse falando, entrando no ouvido e saindo por outro. Porque vai ser um blá, 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 blá. Porque ele não tem emoções, ele não se conecta com o ser humano, então aquilo é indiferente. E ele vai insistir, 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 até você sair fora do seu controle e você reagir como ele reage. Aí, bingo, ele conseguiu o que ele queria. É aonde que ele fica satisfeito, é como se desse uma carga positiva, né, nele, e ele vai falar: tá vendo? Você é igual a mim. Tá vendo? Você é errado. Então, com isso, ele vai validar esse falso eu, porque ele vai entender: realmente eu sou melhor do que as outras pessoas, porque olha o que as outras pessoas fazem. Então, essas pessoas são piores, porque ele vê, né, a sua reação naquilo que exatamente ele é. Então, quando ele vê essa reação na outra pessoa, ele está acreditando naquela falsa imagem, aquele falso eu, aquele falso personagem que ele criou para ele, porque ele está vendo a reação daquela outra pessoa sendo ele ou pior do que ele. Então, é por isso que eles precisam tanto de pessoas, porque eles precisam tanto sugar a energia da pessoa, e ele precisa provocar, porque eles vivem, gente, e eles se alimentam de reações. Quanto mais reações você dá para o narcisista, para o psicopata, mais ele vai se sentir bem. É aonde que é como se nós dessemos de presente a validação do falso eu dele. Então, quando a gente dá as reações que o narcisista, o psicopata precisa, é como se você estivesse dando combustível para ele poder sobreviver. Então, é assim que ele vai fazendo. Então, ele vai provocar, né? Quem já conviveu com um ser desse sabe muito bem que quando eles começam a provocar, insinuar, mentir, inventar história para provocar aquela vítima, e quando aquela vítima ela começa realmente a deixar fluir, né? Porque ninguém é de ferro, fluir o ódio, a raiva, e começa a gritar ou tem alguma reação conforme a reação que realmente existe dentro dele, ele vai dizer: tá vendo? Eu não disse que você é igual a mim. Tá vendo o que você está fazendo? Você não presta, você é uma pessoa má, você é uma pessoa arrogante, ele vai lançar sobre aquela vítima o que ele é. Tá entendendo como que é o jogo que ele faz? Ele reverte o que ele é, lança sobre a pessoa e faz a pessoa ter a reação do que é dele, para ele validar e saber. Tá vendo? Não é só eu sou melhor, porque aquela pessoa, ela sente o que eu sinto. Então, ela não é melhor do que eu sou melhor do que ela, porque eu tô provando que ela faz como eu faço ou faz pior do que eu faço. Então, eles precisam futucar a pessoa. Então, quanto mais ele provoca as suas vítimas, e aquela vítima, ela corresponde àquilo que ele está lhe propondo a fazer, é aonde que eles são validados. Então, eles precisam de reações. Então, outro momento, porque, né, no momento em que o narcisista já não está mais junto com aquela vítima, já é uma ex-vítima, por que que eles de tempo em tempo eles voltam, querem puxar uma conversinha, quer provocar alguma gente, porque ele quer ver a sua reação. Então, quando ele está sem suprimento narcísico, quando ele está naquele momento que ele está entediado e tendo que conviver com aquele ódio, com aquela frustração,
com aquele falso eu que ele criou, ele precisa de combustível para validar essa falsa imagem que ele criou para ele como forte, poderoso e que não tem sentimentos. Então ele vai lá e vai futucar, de repente, alguma ex-vítima, alguma outra pessoa, para que essa pessoa tenha reação. E por sua vez, por ele, na mente dele, entender que pessoas são objetos de controle dele, objetos que são acionados quando ele precisa, quando ele quer, da forma que ele quer. Então é por isso que ele acaba voltando naquela vítima para tentar manipular, trazer para o jogo, para o ciclo do abuso, literalmente. Nem que seja de longe, porque quando você dá, ele manda um oi e você responde um oi, você responde de alguma forma, ele entende, meu objeto está em funcionamento. Ou seja, se eu quiser mais um pouco de energia e eu for lá, esse objeto ainda está funcionando ao meu favor, porque tudo é direcionado a eles, para eles. Pessoas não são pessoas, pessoas são objetos que carregam funções, cargas e dispositivos para que ele acione para poder validar o falso eu deles. Então, quando ele consegue ali fazer com que essa vítima ela venha a ter as reações e ser como ele vai acusar, como eu acabei de falar, vai culpar você, e nesse momento é onde que está acontecendo a dissonância cognitiva. É onde que a mente dessa vítima, ela vai se pegar numa situação que ela vai acabar acreditando que realmente a ruim é ela, a malvada é ela, que realmente ela está fazendo porque ele provocou essa reação nela para que ela fizesse isso. Você está entendendo? Ele provocou para que ela fizesse, para quando ela fizer, ele acusar, ele se sentir bem, ele validar esse falso eu e essa vítima acreditar que ela é ruim, se sentir menosprezada e ele possa se sentir o grandioso. Realmente, eu sou poderoso e amar a ruim é aquela vítima. Então, é assim que eles vão precisando tirar o combustível nas outras pessoas. Então, aquela vítima ali por estar, foi feita aquela dissonância cognitiva, ela vai acabar aceitando, não realmente, claro, ele provocou e ela teve uma reação. Eu vou dar um exemplo aqui. O narcisista foi lá e empurrou, ou o psicopata foi lá e empurrou alguma coisa, gritou e empurrou. Você vai ficar quieta, ele não vai ficar satisfeito, ele quer a tua reação para validar o eu dele. Então, ele vai continuar fazendo alguma coisa. Aí, quando você toma uma atitude, né? Porque você reagiu, nossa, ele empurrou aqui, então eu vou empurrar aqui, eu vou gritar mais alto, se ele quebrou um copo, eu vou quebrar 2, para provar que não é bem assim. Bingo, é isso que ele quer. Então, ele valida o falso eu melhor, que é dele, né, pro ego dele, e ele vai acusar. E você vai acreditar porque, eu tô dando isso um pequeno exemplo, gente, porque são em várias situações de outras formas, né? Eu tô dando só um exemplo aqui, mais ou menos para vocês entenderem. Então, ele vai ali acusar e realmente ali a vítima, ela praticou o que o abusador fez. Também, ele fez, mas ela também fez. Então, por ela ser uma pessoa normal, uma pessoa que reconhece erros, uma pessoa que tem sentimentos, realmente ela vai analisar e caramba, eu fiz mesmo. É aonde que a vítima acaba pedindo desculpa, acaba pedindo perdão, porque ele vai fazer a dissonância cognitiva, vai jogar toda a culpa, todo o erro em cima de você, da vítima, e vai dizer que a culpada de tudo é a vítima. E a vítima acaba acreditando e pedindo perdão, pedindo desculpa pelo que fez. E ela, naquele momento, ela vai esquecer do que ele fez primeiro. E vai esquecer que foi ele que a induziu e a provocou para que tivesse essa reação. Tá entendendo? E ali
ele se valida. Continua o poder. Tá vendo? Eu não sou tão ruim. A pessoa má é você e não eu. Eu sou bom. E ele se infla novamente porque ele conseguiu mostrar, provar que aquela pessoa é pior do que ele. Porque ele não quer viver com essa realidade dele, porque ele sabe que ele é uma pessoa sem emoções, ele sabe que ele é uma pessoa pobre de espírito e de emoção, ele sabe que ele é uma pessoa que tem ódio, revolta, e ele sabe que tudo que ele faz, que ele deseja é errado, mas ele não quer assumir isso porque ele tem que se sentir superior às outras pessoas. E ele vendo a bondade, a criatividade, tudo que um ser humano faz, para ele encobrir esse falso eu de superior, a necessidade dele é pegar o ser humano e rebaixar, ficar abaixo dele, do que ele pensa, do que ele é, do que ele realiza, para que ele possa se sentir poderoso e se sentir acima das outras pessoas. Então é mais ou menos isso aí. Então, gente, não adianta narcisista e psicopata. A intenção dele sempre é essa, é o poder dele, é o que vai para ele. Você não interessa porque ele nunca teve nenhuma ligação humana com você, nenhuma ligação de sentimento, de piedade, de cuidado, de empatia. Discutir com o narcisista e com o psicopata é você discutir com uma parede, porque ele não vai sentir nada enquanto você fala. Ele vai apenas te provocar para fazer com que você haja como ele age, para ele te acusar e fazer você se sentir uma pessoa culpada e uma pessoa pior do que ele, e ele venha sentir o seu ego inflado e ele venha validar o falso eu que ele criou dentro dele. Então, não perca seu tempo, porque ali você não tem uma pessoa para que você possa discutir uma relação, para que você possa fazer com que essa pessoa entenda que naquele momento ela está errada, que ela precisa se corrigir também, que ela precisa pedir perdão, que ela precisa pedir desculpa. Não perca seu tempo, porque ali você é como se você estivesse falando com uma carcaça que não tem sentimentos nenhum, a não ser a validação do falso eu dele. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo para conversar mais um pouquinho, tá bom?